Olá, meu nome é Paulo Feitosa, bem-vindo, este é o programa Ajuda do Alto. O programa Ajuda do Alto foi concebido como contraponto de autoajuda. Nós temos visto muita coisa sobre autoajuda e nós entendemos que o que faz diferença é a ajuda do alto. Vem ficar com a gente, o tema hoje é um tema interessante em que a gente vai falar sobre agir por princípios ou agir por circunstâncias. Vale muito a pena, esperamos você daqui a pouco. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPNR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Olá, estamos de volta com o programa Ajuda do Alto. Antes da gente voltar ao nosso tema, que hoje está falando sobre princípios contra circunstâncias, nós queremos te dar uma dica. Você que tem bufês, você que tem restaurantes, você que trabalha com festas, eventos, nós temos a Cadop, é um dos nossos parceiros e a Cadop produz todo tipo de cadeira que você pensar. E eu queria que você desse uma olhadinha, dá uma ligadinha para eles, fala que viu no nosso programa, eles vão te atender muito bem. Cadop Cadeiras. Estamos aqui com o apóstolo Hélio, da Igreja IBN. Apóstolo, bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós vamos estar falando, apóstolo, de um tema muito interessante, que ou a gente age por princípios, ou a gente age em cima das circunstâncias. E nós vamos estar falando sobre esse assunto. E o senhor é muito bem-vindo, queremos ouvir a sua palavra hoje, queremos ouvir a sua opinião. Que legal, Paulo. É muito bom estar aqui e poder participar desse momento querido. Especial. Bem-vindo. O que o senhor pode falar para a gente, apóstolo, sobre princípios, inicialmente, qual é a sua visão sobre princípios, sobre circunstâncias? O que o senhor acha melhor a pessoa agir? Pois na realidade, a própria palavra já se define princípios, né? É começo de tudo, são bases. É com eles que se fundamenta a vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, de uma nação. Os princípios vão criando valores que vão formando, né, a personalidade, a identidade de um ser, de uma nação ou de um povo. Então, fundamental, né, para a continuidade de toda a raça humana. Perfeito, apóstolo. O senhor acha, por exemplo, há pessoas, via de regra, aqueles que nos assistem, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, agem fundamentalmente sobre as circunstâncias. Por exemplo, se eu sou o seu amigo, o senhor, eu te presenteio, dependendo das circunstâncias, como eu te trato, o senhor vai me tratar. E a maioria das pessoas agem normalmente em função das circunstâncias. Não é? Por exemplo, Jesus falou, se alguém te bater no lado direito, na face direita, dá a face esquerda. E a gente entende que isso é princípio, mas naturalmente, quando alguém bate na gente na face direita, a gente já devolve logo 2 ou 3 vezes isso, agindo pelas circunstâncias. O senhor acredita que sempre agir por princípios torna a vida melhor, mais fácil, a pessoa erra menos? Sim. Paulo, não tenha dúvida, princípios é uma exigência natural da vida do ser humano. Não se consegue botar regras de convivência em ação se não for por princípios. E princípio é aquilo que se aprende, a gente costuma dizer, olha, esse veio de berço. Então já é uma ideia, num provérbio popular, que aquilo que se recebeu em casa, desde a sua tenra idade, vai se fundamentar e vai ser a realidade dessa pessoa no futuro. Não tem como desassociar. Agora, esses fundamentos farão diferença para cada pessoa no meio das circunstâncias. Perfeito. Não é? Eu diria que as circunstâncias são
a chave para mostrar quais são os princípios que estão fundamentados os valores desta pessoa que está respondendo no meio das circunstâncias. Muito bem. De maneira que a gente vai sempre identificar o que tem dentro de cada pessoa pela sua reação diante das circunstâncias. Muito bem. Bom, como vocês viram, é até um tema polêmico, pode parecer polêmico. A gente, por experiência de vida, sabe que a maioria das pessoas agem por circunstâncias. E hoje nós estamos aqui para dizer para você que tem alguma circunstância complicada na sua vida, alguma coisa difícil, algo que te pareça ser o correto, muitas vezes não é. Hoje nós estamos aqui para te dizer que você deve começar a agir por princípios. E é sobre esse tema que nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos para um break, daqui a pouco estamos de volta. Muito bem, estamos de volta, falando de princípio ou consequência. Como você acha que tem que agir na vida? O que você acha que é certo? Essa semana é uma semana que nós tivemos uma notícia interessante, a saída do Sérgio Moro do governo, né? E o Sérgio Moro, ele nos passou uma impressão de que agiu basicamente fundamentado em circunstâncias. As circunstâncias não pareciam muito favoráveis para ele, pessoalmente, essa impressão que nós ficamos em função da entrevista que ele deu. E a gente, como a gente percebe, muitas vezes seria melhor agir por princípios. Apóstolo, o que o senhor acha dessa situação? Por exemplo, o senhor acha que o Moro agiu com circunstâncias, agiu por princípios? Qual é a sua opinião nesse caso especificamente? Pois é um momento muito oportuno para a gente poder falar sobre isso. Princípios nessa hora seria o caminho ideal para toda pessoa diante da situação que a gente está vivendo. O meu ponto de vista para todo o Brasil, né, é voltar exatamente para aquilo que fundamentou as nossas decisões nas eleições passadas, não é? Em quem votamos? Quase 60 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro. Sim. Não é? E todo o seu ministério foi formado depois, viu depois do voto. Então, a minha posição hoje é continuar com as bases do princípio que eu fundamentei o meu voto. Eu continuo sendo presidente Jair Bolsonaro, eu sou pela nação, sim, independente da postura do Sérgio Moro. Sim. Eu não votei em Moro, sim, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Então, não tem por que eu seguir as circunstâncias, eu me render às circunstâncias e até fazer o que muita gente está fazendo. Eu continuo sendo o Brasil, sendo o presidente Jair Bolsonaro e continuo crendo que a próxima pessoa que vai assumir a pasta da Justiça, o Ministério da Justiça, vai ser alguém melhor, não é? Porque eu acredito que o Brasil está no controle de Deus, como todas as nações estão embaixo do controle de Deus. Muito bem. E eu prefiro agir por princípios. Aquilo que eu fiz no começo, eu continuo até hoje, acreditando num Brasil melhor, acreditando nesse governo especial, no nosso presidente e sabendo que qualquer tomada de decisão tem o aval daquele que é Senhor da nossa vida, porque, afinal de contas, Paulo, auxílio do alto é a proposta desse programa. Verdade. E quando a gente fala de auxílio do alto, sem dúvida, nós vamos nos mover pela palavra que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus. Sim. E vamos nos mover por fé. Claro. E eu acredito que todos os telespectadores agora também precisam caminhar por princípio. Não vamos agir por circunstâncias. Claro. Circunstâncias nos levam a agir pela emoção, pela vontade própria. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final
é de morte. Muito bem. Então é bom pensar nisso. Perfeito, apóstolo. A gente também entende, claro, que Deus está no controle, porque Deus é quem coloca os cabeças de cada coisa, não é? E a gente percebe, a impressão que nós temos nessa situação, nessas circunstâncias, é que o presidente permanece fiel aos princípios, não é verdade? Sem dúvida. Ele não agiu pelas circunstâncias, supostamente pelas circunstâncias teria tomado uma outra atitude, sem dúvida, não é? Corre até um certo risco, politicamente falando, mas manteve princípio, e como a gente crê que princípio faz diferença, tem nosso apoio, supostamente. Um dos personagens que nós temos falado, apóstolo Hélio, é José. José do Egito, por exemplo, é um exemplo muito bom sobre princípios, não? Porque se ele fosse se mover pelas circunstâncias... Que absurdo teria sido a vida desse rapaz. Ele teria muito motivo para justificar muita coisa errada que ele viria fazer. Pois é. Por causa das circunstâncias. O começo de José não foi o dos mais favoráveis. Sim. Para você que não sabe, que não conhece, José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos e passou quase, 18, 20 anos da vida sendo injustiçado. E apesar disso, ele manteve princípios fiéis, sempre fazendo as coisas da forma correta. E o final dele é um final muito interessante, né, apóstolo? Porque... Essa é uma resposta para as circunstâncias desse momento. Verdade. Não importa como você começa, mas é como você termina que você pode estar determinando quais são os valores que estão dentro de você. Muito bem. José teve começos desfavoráveis. Parecia que todos os ventos sopravam contrários à sua vida. Mas ele teve um final surpreendente. Foi da masmorra ao trono. Ao contrário das circunstâncias do personagem último que acabamos de falar. Sim. Nesse momento pairou uma grande interrogação. Um homem que parecia aquele herói, nessa tomada de decisão circunstancial, e que tudo que está documentado nos últimos dias estão apontando. E para a gente que estamos falando desse tema, apóstolo, a impressão que fica é que a diferença básica, neste caso, de um personagem de outro personagem, é basicamente agir por princípios. Um age por princípios, o outro por circunstâncias. Sem dúvida. Não é isso? E é verdade. E quando a gente age por circunstâncias, nós podemos estar correndo o risco de que diz a palavra: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele é de morte. E por esse caminho muitos, infelizmente, têm trilhado. Andar por circunstâncias é suprimir a orientação da palavra de Deus, de caminhar por princípios. Muito bem. Nós temos experiência de vida que sugere a você que quando você anda por princípios... Eu estava falando com os meus filhos hoje, por exemplo, foi quando você tem motivos para agir errado, mas você faz opção de agir certo, que você tem princípios, você tem que ter muita tranquilidade que Deus é contigo, que Deus vai te cobrir, e por pior que pareça as circunstâncias, quando você se mantém com princípios, as coisas terminam dando certo. Não importa quanto tempo leva, com José durou 18, 20 anos, mas o final da história foi muito interessante. E às vezes, apóstolo, as pessoas, pelas circunstâncias, e porque também tem a vista para este momento, para a circunstância agora, não conseguem olhar lá na frente, terminam agindo pela circunstância e não por princípio, não é? Sem dúvida, porque acaba entrando o medo, acaba entrando a própria emoção. É isso que eu queria que o senhor falasse. O que o senhor acha que faz as pessoas se moverem por circunstâncias? Pois é, normalmente é o medo, não é? A preocupação, a ansiedade, os acontecimentos do momento são fatores que podem decidir ou definir os passos futuros de uma pessoa. E uma pessoa com medo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com pavor daquele momento, as muitas informações podem ser ventos favoráveis para levar a pessoa a esse tipo de postura, agir por circunstâncias. Todavia, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé.
Não caminhamos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, que são elementos que fundamentam caminhar por circunstâncias, né? Ou por aquilo que até sentimos, porque as nossas emoções pode ser um fator que absorve isso. Mas a Bíblia diz que precisamos caminhar por fé. Por fé é a rota de princípios e a rota que sempre leva a resultados de êxito. Muito bem. Perfeito. Nós vamos fazer mais um break, voltamos daqui a pouco. Tiago e Mariana vão estar falando também para os jovens sobre esse tema que é agir por princípios ou agir por circunstâncias. Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, dedica uns minutinhos, ouve. Nós temos certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Até daqui a pouco. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Mariana. E eu sou o Thiago. E nós estamos apresentando o Ajuda do Alto Teens. O tema de hoje é agir por circunstâncias ou por princípios? O que seria agir sobre princípios? Agir sobre princípios é você agir da forma mais honrada possível. Agir sobre as circunstâncias seria agir na sua decisão momentânea, sobre o momento que você está vivendo, sobre o momento que você está passando. Isso pode parecer certo, pode parecer que é a forma mais honrada, mas muitas vezes não é. Isso mesmo, e não importa a circunstância, o importante mesmo é agir pelo princípio. Um exemplo de agir sobre princípios é que você tem uma prova muito importante para fazer e que você não estudou para essa prova. E que no dia a professora vacilou e deixou cair o gabarito da prova, deixou cair as respostas da prova. E você viu. O que seria agir sobre circunstâncias? Agir sobre circunstâncias, você pegaria o gabarito, as respostas da prova e olharia. E você passaria na prova, porque você colou, você já sabia das provas. Agir sobre princípio seria você devolver o gabarito para a professora e mesmo sem estudar, você fazer a prova com o que você sabe. E independente de você ir mal ou bem, você tem que ter convicção de que como você agiu foi certo, porque foi a forma honrada de agir, porque essa realmente foi a forma de agir. Ai, que legal! Então a gente pode dizer que se hoje a gente agir por princípios, amanhã isso vai refletir no nosso futuro. Porque, por exemplo, se esse exemplo que você deu da prova, o seu filho fizesse a mesma coisa, você ficaria orgulhoso, né? Claro, meu filho teria a mesma índole que eu, meu filho não seria desonesto, meu filho seria uma pessoa honrada e, todo mundo quer estar perto de uma pessoa honrada. Então, por exemplo, isso serve para tudo, para sua vaga de emprego, pra dentro da sua casa, para os seus colegas, para os seus amigos. Ser uma pessoa honrada só te traz benefícios. Thiago, mas é difícil, né, agir por princípios, principalmente para nós que somos adolescentes, que tudo é muito no impulso, nós somos muito impulsivos. Então, pra gente, às vezes, agir por princípios não parece a maneira mais certa, e nem sempre a maneira mais fácil é a certa. Voltando, por exemplo, da escola, o mais fácil seria pegar o gabarito e olhar, porque você não ia, na situação atual, você não iria quebrar a cara, você não ia, zerar a prova. Então, consequentemente, seus pais não iam encher o saco e nem ia falar, e você também não ia ficar de castigo. Mas, mesmo assim, a longo prazo, pode ser muito ruim você fazer isso, porque você pode ficar com fama de quem cola em prova, de desonesto, desonrado. Fora que as pessoas perdem a confiança em você, né? Se você faz as coisas erradas, as pessoas te veem como uma pessoa errada. Claro, e aí você perde muitos amigos, muitas oportunidades e coisas do gênero. Então, é muito melhor agir sobre princípios do que agir sobre as circunstâncias atuais. Bom, para encerrar, tenha em mente que agir sobre princípios é muito melhor
a médio e a longo prazo. Por mais que as circunstâncias, agir sobre circunstâncias pareçam certo e muitas das vezes podem parecer certos, a curto prazo ela é boa, mas a médio e a longo ela acaba sendo ruim e isso te prejudica demais na sua vida posterior. Isso mesmo, não importa se você está rico, se você está pobre, se você está namorando, se você está solteiro, não importam as circunstâncias. O que importa é agir com honra e com conduta, que no final eles são o seu princípio. Bom, isso tudo é treino. Comece a treinar mais o seu olho e a sua cabeça para você saber quando agir sobre circunstâncias e sobre princípios. Que eventualmente você vai perceber as mudanças na sua vida. Bom, gente, esse foi o programa de hoje. Os nossos Instagrams e Facebook estão aparecendo aqui embaixo. Segue lá a página no Face que a gente tem para vocês ficarem por dentro de tudo e não perderem nada. Do making off, de tudo que está acontecendo aqui. Obrigada. Tchau! Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. Antes da gente retomar o nosso tema, falando hoje sobre princípios ou circunstâncias, eu tenho duas dicas para te dar. Você que é empresário, esse momento de crise, esse momento que é um momento incomum em todo mundo, exige que você tenha algumas estratégias para o seu negócio. E nós temos aqui no nosso programa um convite para te fazer. Venha ser um dos nossos patrocinadores, nós temos espaços dentro do programa e será uma honra poder divulgar a sua empresa. Fala com a gente, o telefone aparece aí no seu rodapé do seu vídeo, vem conversar com a gente. E outra dica que eu quero te dar para você também que é empresário, a JPNR Energia Solar é uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos de médio e grande porte. Então você que tem contas de energia elevada, liga para a JPNR e você vai ser muito bem atendido. Eles vão fazer um projeto, vai te mostrar o quanto você economiza. Hoje você tem até 90%, 95% de economia. Vale muito a pena, tá bem? Estamos de volta, Apóstolo Hélio. Pois é. Apóstolo, a gente hoje, assim, a gente tem algumas coisas que são princípios na vida, né? Por exemplo, quando a gente vai falar para filhos, né? Deus tem uma mensagem, uma ordem, que ele fala, olha... honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que sua vida se prolongue na terra. Então você que é filho, não importa se um filho já de idade ou um filho muito jovem, essa é um mandamento de Deus, né? E isso é um princípio, e Deus não bota muita regra para isso. Se você obedece teu pai e tua mãe, se você age por esse princípio, Deus tem uma promessa para a sua vida. Agora, muita gente, muitas vezes, não age por este princípio. A pessoa age, apóstolo, pelas circunstâncias, ou porque o pai errou, ou porque a mãe errou, ou porque às vezes o pai não é um bom exemplo, ou a mãe não é um bom exemplo, e esse filho, ao invés de ele agir neste princípio, ele age pelas circunstâncias. E as consequências sempre parecem muito danosas, não? Não tenha dúvida, essa sua colocação do princípio bíblico de honrar pai e mãe faz parte de todo o conceito de formação, inclusive da nossa nação, que é judaico-cristã. Sim. Não é? Vem de princípios bíblicos, vem de toda uma orientação judaica. Lá atrás, essa questão de ouvir o pai, honrar a mãe, e é parte da palavra de Deus, e a gente sabe como isso se fundamenta com todos aqueles que absorvem isso para si. A nossa sociedade, neste tempo, muitos têm perdido por invalidar este princípio de honrar pai e mãe. E isso começa com a verdade de cima, não é? Com a verdade do alto. Amém. É sugestão do programa, Sim. que é Auxílio do Alto, orientar pessoas. Esse é o tempo de caminhar por princípio, caminhar por fé, caminhar por aquilo que aprendemos, que faz bem, que fundamenta a nossa vida, a nossa história, que fazem
com que sejam aflorados os valores que nós aprendemos e a gente guarda muito bem isso. E neste momento, Paulo, é tão oportuno que as pessoas que nos ouvem se voltem para isso. Há um princípio fundamentado dentro de nós, por uma palavra recebida do pai, ou por uma palavra recebida da mãe, ou pela palavra de Deus, que todos nós temos acesso e em todo o tempo temos uma orientação bíblica através de um sacerdote, de um pastor, e é hora de botarmos em prática, é hora de nos voltarmos, porque estamos vivendo um momento, não é, onde circunstâncias têm levado pessoas ao suicídio, ao pavor, ao desespero. Por causa desta pandemia, eu quero dizer para você que caminhar por princípio é caminhar também por fé, principalmente por fé. Então creia. Isso tudo vai passar, daqui um dia vai ficar só na lembrança e na história de que o Brasil viveu um tempo muito difícil, mas que passou. E os princípios da palavra nos voltaram para ele, Paulo, para confiarmos nele, sabendo que ele é aquele que tem o controle das nações e de todas as nações, e isso vai passar. Creia, Deus é fiel. Muito bem. A gente tem, assim, quando a gente percebe algumas pessoas agindo por circunstâncias, a gente começa a pensar o que leva as pessoas a agir por essas circunstâncias. E eu quero te dar uma dica que é muito interessante. Você do lado da sua casa vai ter sempre uma igreja, você vai ter alguém que seja da sua confiança. Você que é mulher, procura falar com uma pastora. Você que é homem, procura falar com um pastor e conheça um pouco. Mostra as circunstâncias que você tem vivido, e eu tenho certeza que esse pastor e essa pastora vão te mostrar princípios que vão nortear esse caminho e que vão fazer com que você erre muito menos. Então, a nossa dica desse programa hoje é realmente que você passe a pensar, ao invés de agir pelas circunstâncias, que você haja por princípios. Não é isso, apóstolo? Sim, na realidade, Paulo, esse é um momento fundamental para que pessoas se voltem para princípios. Haverá sempre um bom conselho, uma boa orientação, um bom exemplo a se seguir. E nesse tempo, onde as circunstâncias têm trazido tanto desconforto e têm levado tantas pessoas a sofrerem, é hora da gente voltar para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que vai nos fazer bem, voltar para um conselho do papai, para um conselho pastoral, para um conselho sacerdotal, para aquilo que a palavra de Deus está ditando, vai ser fundamental para trazer paz, para trazer equilíbrio, para trazer segurança, e nos levará a nos voltar para aquele, não é, que nos criou, que nos formou e que tem o melhor para as nossas vidas. Eu estou seguro que neste tempo, Deus, que continua no controle, que é aquele que tem o governo das nações, da nossa nação, trará o melhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. É hora de descansar na palavra, descansar no conselho do Senhor, nos voltarmos para os princípios bíblicos do Senhor e com certeza estaremos em paz, experimentaremos grandes vitórias, como foram os personagens que nós citamos aqui. Muito bem, apóstolo. Muito bem, estamos encerrando o programa. Eu tenho um desafio a fazer para vocês que nos assistem. Não importa qual a circunstância você está passando, experimenta agir por princípios dentro dessas circunstâncias e você vai ver o resultado. Pode demorar um pouco mais, às vezes pode ser mais rápido, mas sem dúvida nenhuma o agir por princípios faz grande diferença na vida da gente. Haja sempre por princípios. Estamos encerrando esse programa, esperamos você no próximo sábado e agradecemos a sua participação e a sua presença conosco.